Fala pessoal, tudo beleza? Bora para mais um fechamento hoje, quinta-feira, dia 25 de abril, começando aqui com o dólar. Bom, o dólar acabei executando dois trades, sendo eles um de notícia e depois uma outra compra a favor da ruptura dessa máxima da abertura de hoje. Mas jogando aqui no nosso canal oficial, eu envio para eles o mapeamento de dólar e informo que isso não é uma recomendação. E lembrando que todas as minhas entradas são fundamentadas por configurações técnicas em cima desse mapeamento e viés macroeconômico. Então eu tenho um viés macroeconômico e também tem os mapeamentos, ou seja, o mercado precisa configurar entradas, eventos técnicos para eu acionar esse gatilho. E aqui nessa imagem, vocês percebem o seguinte, eu dou para eles uma condição onde o mercado ele poderia ficar flat, ou rompendo essa faixa de preço poderia fazer preço para cima, ou perdendo essa região de suporte fazer preço para baixo. E evitar trades nessa região neutra, que é made range. Então, voltando aqui para nossa tela, perceba, o mercado ele veio fazer um overshot aqui. Overshot nada mais é do que uma armadilha, um falso rompimento. E 80% do tempo, quando o mercado ele configura um trade range, ele trabalha dentro da sua configuração. Então, sendo assim, também 80% dos seus rompimentos são falsos e foi o que aconteceu. Armou para mim, então, a configuração de falso rompimento, de overshot. Então, acabei comprando nessa região, fiz parcial com 10 pontos e carreguei o restante até a média de 20, pagando no total 27 pontos de trade, além dos 10 aqui que eu fiz a parcial. Depois eu comprei bastante aqui por conta de uma inversão em V, onde o mercado ele fez essa busca por liquidez nessa região, fez uma volta em V e a perda dessa região de fechamento e abertura do dia de hoje gerava um deslocamento ou até a máxima, ou perdendo a máxima. Normalmente quando o mercado perde máxima ele gera deslocamentos, porque em cima de máximas e mínimas sempre tem stop loss. Então o mercado ele vai buscar essas regiões, vai gerar deslocamento. Então o mercado poderia testar a máxima, como ele não voltou a trabalhar dentro desse trade range, então acreditei no mercado se deslocando, foi o que aconteceu. Então comprei bastante nessa região de ruptura da região do fechamento e abertura. O mercado veio se movimentando, testando essa faixa de preço na resistência, fazendo mínimas maiores até que gera seu deslocamento. E eu encerro o trade nessa região com cerca de 37 pontos, pegando aqui desde a nossa entrada até a saída, 33 pontos na verdade. Então o mercado ele deu uma barra de exaustão. Se você observar essa barra e o volume, você percebe que foi uma exaustão em cima dessa faixa de preço macro, que se você observar, essa faixa é um nó isolado da alta que teve uns dias atrás, sendo dia 15 e dia 16 de abril. Dando zoom na nossa tela de novo, essa região de violação era a mínima do dia 23 e também 61,8 dessa perna de alta aqui. Então, se você traçar um fibo desse fundo e esse topo, essa é a região de 50, esse é o 61,8 e aqui embaixo temos o 78,6. Então, o mercado ele faz a violação do 61,8, confluente também com a violação do dia da mínima do dia 23. Então, eu executo a primeira compra parcial, saída final na média de 20, depois eu recompro e faço a minha saída na exaustão em cima de uma POC, também com uma faixa de preço em um nó isolado, como eu citei para vocês, da alta do dia 15 e dia 16. Agora, o que eu espero pro dólar amanhã, tá, pessoal? Jogando aqui para o meu layout de médias móveis, eu tenho aqui o dólar trabalhando em funil, ou seja, o mercado está em uma região de armadilha. Por conta disso, eu não continuei operando durante o dia, porque ele defendeu na média de 500 descendente e tinha divergência da 9 a 20. E também tinha as médias de 200 por baixo. Então, acreditei que o mercado poderia arranhar entre essas médias móveis, e foi o que aconteceu, tanto que ele fez a POC aqui na casa dos 167 e fechou o dia aqui dentro dessas médias. Agora aqui no 15 minutos, e nessa região de armadilha, você percebe que tem a média de 200 aritmética aqui em cima, a exponencial aqui embaixo, temos a 50 e a 500 aqui por baixo aritméticas, e as médias intraday entre elas. Então a gente está dentro de uma região de armadilha, tem que tomar um cuidado amanhã. Já nos 60 minutos temos também região de armadilha, sendo 200 aritmética exponencial por baixo, 50 descendente e a 9 a 20 flats, então está sem direção por hora, tem que tomar um cuidado aí. Lembrando que lá no nosso gráfico principal, a gente está trabalhando dentro aí de um trading range, ou seja, um suporte rompido, vira resistência, um suporte formado, depois violado, aqui confirma para nós um trading range. E como ele faz uma outra violação, que a ideia é o quê? O mercado testar esse suporte novamente. Vamos ver o que vai acontecer, preciso pegar mais informações aqui. Já aqui, então, no nosso outro layout, diário, pessoal, eu até informei lá na sala ao vivo que o mercado poderia fechar com um doji ou um spinning top. Por qual motivo? Porque quando você preço trabalhando entre médias móveis, existe grandes chances de a média, por exemplo, de 9 vir fechando e a de 20 vir buscando o preço. Nesse caso, você tem grandes chances do mercado violar máxima ou mínima do dia anterior, nesse caso foi o que aconteceu hoje, ou violar médias móveis e fechar o que eu falei, no caso um doji. Eu informo isso durante a sala ao vivo. Então foi o que aconteceu, o mercado fez máxima e fez mínima. No caso, fechou então entre médias móveis, dando a entender que amanhã também, se não perder essa máxima e se não perder essa mínima, temos a 20 para cima, a 9 flat
e o mercado pode novamente aí fechar ou um doji ou um novo spinning top, ok? Já aqui no semanal, pessoal, tivemos semana passada fechando uma barra de exaustão, uma barra muito forte, porque o mercado tentou a ruptura da 500 aritmética com a memória ascendente e acabou recuando. Nessa que ele recuou, ele tentou violar a mínima da 16, não aconteceu, o mercado voltou a trabalhar para cima, e lembrando que amanhã é o fechamento da semana. Então pode ser que amanhã gere um deslocamento para cima ou ele faça a ruptura dessa mínima da 16, firmando um fechou fora, fechou dentro aí nas bandas de Bollinger do semanal. Citando então as bandas de Bollinger, percebam o seguinte: aqui no diário tivemos a configuração do fechou fora, fechou dentro da barra 73 com a 74, ou seja, a 73 aqui fechou fora da banda e a 74 dentro das bandas. Isso configura para nós uma venda na perda da 74, e foi o que aconteceu. O mercado veio retraindo, buscando a média de 20. Fecha para nós aqui o spinning top no dia de hoje, mas no semanal ele está formando para nós a configuração do fechou fora, fechou dentro também, ou seja, barra 16 fechando para fora das bandas com a 17 querendo fechar para dentro. Se fechar para dentro amanhã, a ideia é a perda da mínima, caracteriza uma venda pelo semanal. A ideia é buscar daí no caso os 50,13, que seria a média de 20 aí do semanal, ok? Voltando aqui para os 5 minutos das bandas, perceba, o mercado fecha flat no dia, como se tem em região de armadilha. Já o IFR, ele está rompendo para cima dos 50, acima do nosso ponto de decisão. Acima de 50 eu entendo que esse mercado é comprador, abaixo de 50 eu entendo que ele é vendedor. Então temos aí o IFR rompendo 50, rompendo esse topo da 109, rompe também esse topo aqui da barra 93, 94, então a ideia é dólar testar essa regiãozinha aqui dos 5,168 ao 170 amanhã. Já aqui no 15 minutos temos um fundo maior que anterior no preço e também no indicador, o mercado está harmônico. O IFR está em 50,79, já rompendo os 50, a ideia é realmente testar a banda superior no 170, como citei dos 5 minutos. Nos 60 minutos, o IFR ele está testando os 50, ou seja, trocando a polaridade e dando a entender que o preço ainda é para cima, com base nesse pin bar formado ancorado à banda inferior e também a média de 200 aritmética. Já aqui no diário, temos o spinning top fechado, como citei, entre o funil de médias móveis, o IFR testando os 50 como suporte, então acredito na perda da máxima, o mercado ainda comprador. E se eu colocar médias móveis aqui no gráfico, pessoal, perceba o seguinte: preço e volume é isso que você utiliza no seu dia a dia. Tem que utilizar preço e volume. Olha só, no diário, o preço subiu, o volume acompanhou. Na hora que o mercado devolveu toda essa alta, o preço caiu, então o volume também caiu. E agora temos um candle do dia de hoje com volume alto, que se perder essa máxima pode continuar a sua movimentação na ponta compradora. Pode ser amanhã ou pode ser semana que vem, mas eu acredito ainda numa continuidade, a menos que ele perca a mínima dessa barra 80 que eu citei e volte a se deslocar em uma inversão em A. Agora falar um pouquinho do índice, tá, pessoal? Hoje eu não fiz trades, mas aqui é o seguinte: olha a configuração que ele está trabalhando no macro. Temos o mercado, então, que trabalha 80% do tempo dentro de uma configuração gráfica. Os rompimentos que acontecem 80% do tempo, então, são falsos. E nesse caso o mercado ele está em uma acumulação ou uma redistribuição. E temos aqui uma mínima dessa região, e essa mínima é o que antecede a alta dessa LTA rompida, que inclusive é trocada a polaridade. E aqui você tem o seguinte: um primeiro topo e um segundo. Eu marco essa região como resistência e temos, no caso aqui, um primeiro suporte. Eu marco essa região como suporte, um canal, então. O que aconteceu? O mercado fez aqui um topo, um segundo topo, marquei a resistência. No dia que ele abriu e veio testar essa região de suporte, ele deu para mim aqui também um falso rompimento. O mercado volta a testar aqui como um terceiro toque, e eu entendo o seguinte: o terceiro toque normalmente ele vai se desenvolver, ele vai se deslocar, só que na maioria das vezes ele tende a voltar de 80 a 100% do movimento. E o quarto toque ele é melhor, porque ele se desenvolve 100% ou mais do terceiro toque. Então você tem que ficar atento, é uma coisa que não ensinam por aí. Relembrando, o terceiro toque ele vai se deslocar, só que a sua volta, o recuo, ele é 80 a 100% do movimento. Já o quarto toque ele tem de se movimentar 100% ou mais do que o terceiro toque. Fechou? Então o índice, jogando para o dia de hoje, como que ele abriu? Vou jogar lá no mapeamento para vocês verem. Olha só o índice. Eu dou para eles a condição do seguinte: essa faixa de preço que se rompesse, abrindo por essa região, rompesse e voltasse, eu entenderia que era compra, trocando a polaridade e iniciando um ciclo. Já se ele abre nessa região de suporte do dia que eu citei, a ideia seria testar essa resistência e voltar testando o suporte, porque a configuração, como eu citei, 80% do tempo ele vai trabalhar dentro dela. E se ele perdesse essa região de suporte, trocasse a polaridade, o mercado já seria vendedor, alcançando o justo da madrugada em 125,200 ou o justo devendo na casa dos 124,600 e mais embaixo 123,600. E voltando aqui para minha tela então, pessoal, lembrando, temos esse canal desenhado, por mais que ele esteja em um canal lateral,
temos aqui também um outro canal desenhado, onde o mercado está também trabalhando as suas violações. Perceba, ele trabalha também a sua amplitude, então você tem que ter isso aí mapeado no seu gráfico. Então, o que aconteceu hoje? O mercado ele abre nessa região, fecha uma puta barra para a nossa compradora, e lembrando também do viés macroeconômico, pessoal, vou jogar lá para baixo. Olha só, viés direcional às 9, neutro com importantes drivers pressionando o dólar nesta primeira hora, ou seja, estava pressionando o dólar para baixo. E o DXY, pessoal, ele estava em queda em 0,20, o que poderia resultar em um gap de baixa ou em uma queda de preço. Só veja a possibilidade de compra acima da faixa dos 167 e 172. Já o índice na pré-abertura estava avaliado em 127 e 970, na casa dos 128K. Se não começar com um gap forte ou médio de alta, poderá buscar esse preço no decorrer do dia. Não aconteceu. O mercado ele acabou virando depois da notícia das 9h30. E voltando então para a minha tela, perceba, o mercado ele abre com gap de baixa, vem buscar liquidez nessa região de resistência, arma para nós a armadilha, o overshot, e volta a testar a região de suporte, pagando mais de 1.500 pontos. Lembrando, olha o justo que ele veio pagar aqui em 125.200 da madrugada. E depois que ele testou esse justo, ele também pegou a região de suporte desse canal de baixa desenhado aqui. Então o mercado acabou recuando, obviamente, alguma região de Fibo e também trocando a polaridade na mínima citada que antecede a alta aqui atrás. Então o mercado ele fecha flat no decorrer do dia dentro do canal lateral e também no canal de baixa, na casa aqui da banda superior do canal, ok? O que eu espero para o índice para amanhã? Jogando aqui no meu layout de médias, mesma coisa que o dólar. Temos ele flat dentro de uma região de armadilha por médias móveis nos 5 minutos. Já aqui no 15 minutos, mesma coisa, ele está entre média de 9, 20 e 50. As 200 estão para cima, a 500 acima delas. Então a ideia é, o índice ainda tem memória vendedora. Então aquela região lateral que eu citei, ela pode ser uma acumulação ou, como está dando ainda a leitura da memória do mercado para baixo, uma redistribuição. O mercado está redistribuindo para continuar seu movimento de baixa. E a perda dessa região, pessoal, dos 125 mil, faz o índice buscar a casa dos 120 mil, tá? Então é ficar atento em relação a essa região dos 125K, ok? Já aqui nos 60 minutos temos preço fechando também dentro de funil, acima da VWAP, entre médias móveis, na verdade abaixo da média de 9, a 9 e a 20 estão querendo dar uma ancoragem para continuar a sua movimentação. As outras médias macros estão convergentes com a memória descendente, então a ideia é o índice para baixo ainda. Já aqui no diário está em um canal de alta, onde temos aqui o fundo no dia 24 de março com esses topos aqui em cima, onde o mercado acabou não alcançando o ponto futuro. Então se ele perder essa região de suporte, você pode pegar esse canal, projetar ele a ruptura um nível abaixo. Então o seu ponto futuro como alvo fica na casa dos 111 mil, caso ele perca essa região e também perdendo essa outra região de suporte. Então ele vai ter um teste nessa faixa de preço entre 120 mil, 119, 120 mil, perdendo o alvo é esse suporte aí da projeção de 100% desse canal para baixo. Belezinha? Bom, eu acredito que seja só isso. E se você não participa do nosso canal oficial no Telegram, vou deixar o link aqui na descrição e amanhã a gente tá de volta. Valeu!